Bom dia, irmãs. Estamos aqui de novo. Bem-vindo à nossa Escola Dominical para Mulheres da Igreja Batista Regular Vida e Paz. Vamos começar na oração. Senhor, eu agradeço que o Senhor nos ama e nos cuida e que dá importância a detalhes. Eu peço, Senhor, que abençoe a nossa aula. Em nome de Jesus. Amém. A última vez nós falamos sobre o tabernáculo. O tabernáculo era o lugar que Deus planejou para os israelitas da loucura. E ele deu a planta para Moisés. E foi por fora, mais ou menos assim. Tinha a cerca de linho e a construção por meio. E a outra vez eu fiquei confundido, transferindo côvados para metros. Então, vamos só dar uma revisão, vendo os vários móveis e dando o tamanho. O pátio, esse lugar em redor, como as cortinas que definiam o espaço, era do tamanho de 25 metros por 50 metros. Um bom tamanho. E tinha lugar para várias coisas lá dentro. Então, o tabernáculo mesmo, que é chamado tenda da congregação, aquela construção por dentro, era 15 metros por 5 metros. E esse foi dividido em dois. Então, a primeira sala era o lugar santo, que era 10 metros por 5 metros, e o Santo dos Santos, que era quadrado, 5 por 5. Quando entrava o portão, que não era de madeira, era também de pano, a gente via o altar de bronze. Esse foi o lugar onde os sacrifícios de animais foram oferecidos. E uma vez que os sacerdotes ofereceram esses sacrifícios, para eles poderem entrar no lugar santo, dentro do tabernáculo mesmo, eles precisavam uma lavagem. Lavagem na pia de bronze, é chamada em outros lugares fonte. Como eu falei na semana passada, ninguém sabe exatamente o tamanho dessa pia. E nem como é que funcionava. E todos os artistas que fazem desenho fazem um pouco diferente, porque tinha água limpa, tinha água suja. E nós não sabemos exatamente como este foi planejado. Também nós não sabemos o tamanho, mas sabemos que foi feito dos espelhos das mulheres quando saíram do Egito. Entrando no lugar santo, aquela primeira sala, tinha 3 peças, 3 móveis. Então, a primeira era a mesa das pães. Esse era baixinho e um pouco comprido. Era 1 metro por meio metro e de altura era só 75 centímetros. Então, não era muito alto, até a cintura, mais ou menos. E lá que foi colocado os pães, que era que estava lá representando cada tribo, e Deus tinha uso para cada um destes. A próxima coisa que estava no lugar santo foi o candelabro. O candelabro era grande, ficava no chão, não ficava numa mesa.
Então, no chão, sabemos que este tinha 7 luzes, a vara central e os 6 braços. E às vezes as pessoas ficam confundindo, tinha 6? Tinha 7. Então, tinha 7 luzes, mas a Bíblia descreve como os 3 braços que saem de cada lado. Nós também não sabemos o tamanho, porém, nós sabemos que este foi feito de um pedaço de 40 quilos de ouro puro e foi feito no processo de bater com martelo. Então, foi um trabalho de arte espetacular. Também, dentro do lugar santo, antes do véu que separava o lugar santo dos santos, era outro altar. Este era de ouro. Era menor. Era quadrado, como uma coluna. Este altar de incenso foi 50 centímetros por 50 centímetros, meio metro por meio metro. E a altura era 1 metro. Então, também não era muito grande. Mas o que foi queimado aqui foi incenso, na forma de pozinho de cristais. Deus deu a receita para esse incenso, que era só para ser usado no templo e no tabernáculo. E o processo de queimar, eles levavam fogo do altar de bronze ou carvão acesa, e em cima espalhava esses incensos. E esse incenso não foi usado em nenhum outro lugar. A última peça foi realmente 2 peças. E esse ficou sempre no Santo dos Santos. Consiste de um baú, como vejamos aqui. E esse era 1,25 metros por 75 centímetros. E a altura também era 75 centímetros. Agora você pode dizer, cadê a outra peça? Então, a outra peça é uma chapa aqui de ouro. E em cima dessa chapa foi formado também com ouro batido 2 anjos. Nós não sabemos quanto ouro tinha, mas essa peça em cima é chamado propiciatório. E este acompanhava o baú ou a arca embaixo. Então, a medida desta chapa era 1,25 metros por 75 centímetros. A altura não está designada, só que as asas encontravam no centro para fazer uma peça, e a presença de Deus ficava aqui no meio. E quando o sumo sacerdote foi uma vez por ano, durante o dia de expiação, foi lá que ele espejou o sangue dos animais. Mas, que valor tem uma construção assim, se não tiver alguém para cuidar, para operar e para mudar de lugar em lugar? Não pode deixar lá no deserto quando eles saíram para outro lugar. Deus planejou para os sacerdotes cuidar do tabernáculo. Os sacerdotes não entraram na sua posição por sua própria escolha, nem sua espiritualidade, nem as qualidades pessoais que possuíram, mas pelo nascimento na família arônica. Eles não fizeram concurso para entrar, era uma coisa que Deus planejou, porque eles eram da família de Arão. Porém, para ser aceito, para ser visto dentro
do tabernáculo tinha que qualificar, cumprindo o regulamento apresentado por Deus. E eles tinham que ser perfeitos em aparência para ser os sacerdotes que serviram dentro do tabernáculo e mais tarde no templo. Sendo que o sacerdote era chamado principal entre seu povo, ele tinha uma grande responsabilidade de demonstrar pureza em caráter e conduta diante de Israel. Se ele desobedecia às regulações da sua carga, ele imediatamente era para ser tirado do serviço do tabernáculo. Infelizmente, sabemos que no decorrer dos anos, houve uns sacerdotes que não eram fiéis e que o povo até deixou, mas não agradou a Deus, e Deus mesmo tirou essas pessoas do seu serviço. Um exemplo é Eli e seus 2 filhos. Eli foi o sacerdote velho com quem Samuelzinho foi morar. E Deus prometeu, através do sonho de Samuel, que os 2 filhos iam morrer. E justamente foi isso durante uma guerra. E quando Eli recebeu as notícias tristes, ele teve que provavelmente era um derrame e morreu também. Então, pai e 2 filhos morreram no mesmo dia. Deus fazendo justiça, porque eles não eram fiéis. Quando o tabernáculo estava pronto, a consagração dos sacerdotes aconteceu. Houve um procedimento de lavagem e vestuário. O sumo sacerdote, Arão, foi ungido com azeite perfumado, um azeite especialmente preparado. E era esse óleo de ungir era só usado para coisas assim, não era para ser, não podia comprar no catálogo de Natura, nem Avon, porque não estava disponível, assim era consagrado a Deus. Então, tinha esse processo especial para a consagração, que incluía esse ungimento com azeite perfumado. Disse que derramava na cabeça e que caindo formava um tipo de coroa e desceu até os pés. Eu fico pensando, e para lavar essas roupas cheias de gordura? Devia ter sido um trabalho, mas foi assim que Deus queria. Depois que Arão foi ungido, os outros, seus filhos e netos, foram ungidos. Agora me diga, faria uma diferença como o sacerdote vestia? Ele poderia usar roupas da sua própria escolha e design e estilo? A resposta é sim e não. Sim, fazia uma grande diferença. E não, ele não podia vestir de qualquer jeito. Era muito definido como ele deve vestir. Vamos ler Êxodo 28, 1 a 4, que descreve isso. Êxodo 28, versículos 1 a 4, diz assim: Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão, Deus falando com Moisés. Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. E farás vestes sagradas a Arão, teu irmão, para a glória e ornamento. As roupas eram bonitas. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito da sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Estes, pois, são os vestes que farão um peitoral e um éfode,
um manto e uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão, pois, santas vestes para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me administrarem ofício sacerdotal. Esse é só uma descrição leve, mas há detalhes que vamos ver depois. Então, como é que foi estas roupas? Estes versículos 1 a 4 contam da escolha de Arão e seus filhos como sacerdotes e como eles devem vestir. Os 2 capítulos seguintes falam sobre esta roupa e como deve ser usado. Imagina, tanto detalhe. Então, era difícil. É bom você ver um desenho. Como eu falei, é a artista que desenha e nós não sabemos exatamente o desenho final, como os móveis, mas temos atrás, o homem atrás é o sacerdote comum. Ele está vestido numa túnica de linho fino branco. Embaixo daquela saia há calças também de linho fino, para proteger e para ser modesto, porque nos países vizinhos, os sacerdotes não vestiam necessariamente modestamente e houve coisas que não prestavam, né? Então, Deus queria que o seu povo seria muito protegido. Em cima da cabeça há um tipo de chapéu, o turbante. Tudo isso foi feito de linho fino branco. E na cintura há um cinto amarrado e ia até a bainha da roupa. Era amarrado aqui e ficou assim. E era feito nos mesmos cores das cortinas do tabernáculo. Agora temos este aqui que é bem mais complicado. Esse é o sumo sacerdote. Então, ele veste do mesmo jeito do sacerdote, só que ele tem mais. E em cima desse branco, ele está com outra túnica azul. Embaixo do túnico azul, que é mais curto para o branco aparecer, há sininhos de ouro. Para quando ele estava dentro do tabernáculo, o povo por fora, porque qualquer um não podia entrar. O povo por fora podia ouvir o plim-plim dos sinos e saber que ele estava fazendo os seus trabalhos. E se parava os sininhos, sabiam que uma coisa terrível tinha acontecido. E dizem os rabinos que até colocavam amarravam uma corda na perna do sumo sacerdote quando ele entrava o Santo dos Santos no dia da expiação, para que, se ele ficou morto por causa dos seus próprios pecados, que eles podiam arrastar o corpo fora. Nós não temos um exemplo disso na Bíblia, mas podemos acreditar que Deus teria punido as pessoas desse jeito. Então, você está vendo o azul. Em cima disso, tem um tipo de colete. Esse é chamado éfode. E este foi importante, foi feito desses vários cores, o carmesim, o azul, o roxo, e é um tipo de colete. Em cima dos ombros, há 2 pedras. Essas 2 pedras tinham gravado os nomes dos tribos de Israel, 6 em um, 6 no outro. E pendurado dessas pedras, houve o peitoral.
essa peça aqui, que era feito de pano, mas, como diz, houve pedras engastes. Então, eram pedras preciosas, cortados, e, de alguma maneira, eles rolavam, eles era preso nesse peitoral. O que eu nunca prestei atenção é que diz que dentro desse peitoral houve o Urim e Turim. Então, o peitoral ficava no peito e dentro era como uma bolsinha. Então, tinha os 12 pedras e tinha esse Urim e Turim, que adivinhamos foram pedras também. Nós não sabemos como funcionava. Eu acredito, se Deus dava todas as instruções, que essas peças teriam sido idolatradas. Mas sabemos que em vários lugares que essas duas pedras foram usadas para adivinhar a vontade de Deus. Não adivinhar chutando, mas para saber a vontade de Deus. Temos uma figura mais detalhada do sumo sacerdote. Aqui é preto e branco. Dá para ver com esta figura o éfode, que foi feito de um outro desenho, e o peitoral. E repara o que está na cabeça. É um tipo de chapéu. E aqui temos Arão com um censário cheio de... quando a Bíblia diz que fulano levou fogo desse lugar para outro lugar, eles levavam fogo do altar do bronze para o altar de ouro, o incensário para jogar incenso e para fazer essa oferta ao Senhor. Então, o chapéu era chamado um mitra. Quando você vê certas religiões hoje, o padre está com o chapéu apontado, né? Que às vezes é chamado mitra também. O do sacerdote era azul. Então, a Bíblia diz que era azul. Então, sabemos isso. Mas bem na frente, houve uma chapa de ouro que disse santidade ao Senhor. Deus mandou isso. Era um tipo de turbante e quando procura a palavra mitra, quer dizer torcido. Então, pode ser que foi um tipo de turbante como os indianos usam. Então, vamos resumir as roupas dos sacerdotes, continuando a ler até versículo 17. Êxodo 28, começando com versículo 5. E tomaram o ouro, e o azul, e o púrpura, e o carmesim, e o linho fino. E farão o éfode de ouro, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, de obra esmerada. Se esmerada não está em seu vocabulário diário, quer dizer muito bem feito, ou feito com muito cuidado, como um artesanato está feito. Então, este éfode tinha todas essas cores, a fabricação era especial. Mas vamos voltar para versículo 5, onde diz linho fino. Vamos encontrar linho fino, linho fino, linho fino. É uma coisa especial. Os egípcios faziam linho fino 5.000 anos atrás. 3.000 anos antes de Cristo. É um processo complicado. Eu assisti a um vídeo
mostrando o processo. Seria interessante para você fazer uma pesquisa sobre isso. Não é um tecido fácil de produzir. Hoje, se você for ao Mercado Livre, você ia achar que é um pouco mais caro do que era antigamente. 100 anos atrás, até os anos 50 do último século, era comum para homens brasileiros ter ternos de linho branco. Um colega nosso, quando chegou nos anos 30, ele comprou 3 ternos de linho branco, enquanto que ele estava usando a outra estava sendo lavado, e sempre tinha para ter de reserva. E não era ele que lavava, ele era um solteiro, então ele tinha alguém que lavava. Mas imagina, especialmente quando usava aqueles ferros de carvão, que trabalho para manter. E linho requer uma temperatura mais alta do que qualquer coisa. Se você procura o controle de um ferro moderno, as temperaturas mais baixas, sintéticos, depois seda, mais tarde algodão, e o mais quente é linho, porque precisa brigar com linho para ficar bem passado. Então, hoje, se você quisesse comprar uma peça de 50 metros, vale uma fortuna, R$ 2.900. Mas esse é para 50 metros. Se você só quer 1 metro, talvez para fazer uma toalhinha de bandeja, uma coisa pequena, então, no Mercado Livre, varia entre R$ 79 a R$ 224. E comprando a peça de 50 metros, sai bem barato, só R$ 59 por metro. Acho que não vou comprar nada de linho esses dias. É um processo trabalhoso e pode ser usado também como um quadro da vida de Jesus. Houve muitos sacerdotes. No decorrer dos tempos, as tribos multiplicaram. Eles cumpriram os rituais no tabernáculo e mais tarde no templo que Deus tinha mandado. Quando eles estavam viajando no deserto, Deus tinha um plano para quando o tabernáculo estava montado, este é cortado, mostrando por dentro aquela cortina que ia em redor, mostrando o átrio. É um pouco clara, mas dá para ver o retângulo grande, o retângulo pequeno. Este é o tabernáculo e o átrio. E em redor há outros retângulos. Esses são os nomes dos tribos. E a letra pequena aqui fala sobre os levitas e as várias famílias dos levitas que ficavam em redor, podemos dizer, guardando o tabernáculo. E os outros tribos, quando acampavam, foram divididos, cada um tinha seu lugar. Então, quando ia de lugar em lugar e montavam um acampamento, era como uma cidade, tinha tanta gente. Então, todo mundo sabia, o tabernáculo está aqui, então meu tribo é para lá. E todo mundo sabia onde acampar, senão teria sido uma confusão terrível. Esse também é cortado, mostrando como o tabernáculo foi feito
com tábuas. Lembra, esses eram feitos de madeira, coberto com ouro. E a cortina entrando no lugar santo e o Santo dos Santos, que está atrás. É outro artista que mostrou como ele pensou que então, houve um grande número de levitas, que do tribo de Levi foi os sacerdotes. Arão era o irmão de Moisés. Moisés não foi um sacerdote. Ele era Moisés, ele era o líder do povo. Então, era da família de Arão e suas descendentes. Então, os levitas não receberam uma herança de terra, na terra prometida, quando eles chegaram, olhando para frente, uns 50 anos. Então, o que eles herderam? Eles herderam cidades. E todas as 6 cidades do refúgio foram também cidades de sacerdotes. E que Deus planejou era para não todos os sacerdotes morarem em um lugar só, mas que eles podiam ser espalhados. E ele só tinha um certo tempo, mais tarde era um mês, não sei o que foi durante o tempo do tabernáculo, mas mais tarde foi um mês por vez. Um exemplo disso é o pai de João Batista, diz que era o tempo dele para trabalhar no templo. Então, cada um tinha sua vez, durante um certo período de tempo. E quando eles não estavam fazendo trabalho no templo, eles voltaram para suas cidades. Tinha trabalho para fazer, eles não tinham campos para cuidar, mas com certeza tinha animais que eles criaram. E eles eram para ensinar o povo que morava em redor deles. Então, eles tinham um trabalho muito importante. Quando cada turma foi servir no templo, então eles serviram, depois voltaram para casa. Durante o tempo no deserto, o povo os levitas eram divididos porque cada um tinha seu trabalho. Aquele tabernáculo era complicado para fazer, e era complicado para montar e desmontar. E imagina transportando uma tábua de 3 ou 4 metros de madeira maciço coberto com ouro. Então, eles tinham uns carroças para levar essas coisas pesadas. Mas os móveis do tabernáculo foram levados com aquelas varas, levados à mão. Mas Deus tinha tudo planejado, não era nada desorganizado. Então, tinha turmas com responsabilidades variadas para montar e desmontar o tabernáculo, para transportar as peças do tabernáculo e outros para trabalhar no processo dos sacrifícios dentro do tabernáculo, porque esse foi o motivo de ter o tabernáculo e para dar um lugar visível onde eles podiam identificar a presença de Deus. Os levitas receberam os sacrifícios e entregaram ao Senhor. O sangue que foi derramado não perdoou o pecado, mas cobriu o pecado até o último sacrifício de Jesus Cristo na cruz. O sacerdote foi um intermediário entre Deus e os homens. Hoje, Jesus é nosso intermediário. Então, por isso, temos acesso diretamente ao Senhor Deus. O trabalho dos sacerdotes é interessante e os sacrifícios
também explica muitas coisas. Mas vamos entrar no assunto dos sacrifícios a próxima vez. Deus abençoe.